Shalom a todos. Gente, eu fiquei uns dias sem gravar o Evangelho de Marcos, mas com a graça de Deus que essa gravação possa sair hoje para glorificar o nome do Senhor. Okay? Eu estou usando a tradução da Bíblia Ara, Almeida, revista atualizada. Tem gente, tem Almeida Fiel, eu tenho também Almeida Fiel, ok? Mas eu estou usando essa, acho que tem também Almeida na linguagem de hoje, não sei, mas eu estou usando essa aqui, viu? A Almeida, revista atualizada, que é a Ara. Então, hoje nós vamos para o capítulo 8 de Marcos. Ok? É melhor eu gravar assim com imagem da natureza, porque eu não tenho que ter aquela preocupação da minha pessoa, né? Que muitas vezes vocês até se assustam de ver, porque do jeito que eu tô, eu gravo. Já o inverno está acabando, a primavera já está iniciando, e aqui onde eu tô, gente, que eu tô ao contrário do Brasil, as estações, ok? Então, esse ano não teve assim um inverno muito rigoroso, embora dezembro e janeiro tem dias assim que é terrível, mas mesmo assim não foi tão rigoroso como os outros anos, ok? As pessoas que são daqui mesmo dizem isso, que o inverno está mudando. Enfim, vamos lá para a leitura de Marcos, com a imagem da natureza. Okay? Naqueles dias, começando Marcos 1, capítulo 8. Capítulo 8, 1. Ok, gente? Capítulo 8, 1. Começando. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, ok? Então não foi só uma vez que teve aquela necessidade de multiplicação, gente. Teve mais, alguém falando, aqui no 8 fala, naqueles dias, quando outra vez, ok? A multidão se reuniu. Porque o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus fosse para o deserto, eles iam atrás, ok? Só no meio do mar que não dava para ir, porque no meio do mar só dava para ir quem tinha barcos. E se enchesse muito barco, era perigoso afundar. Mas se fosse qualquer lugar onde dava para eles chegarem, eles chegavam. Atrás do Senhor Jesus. À noite também o Senhor Jesus ia para os montes, ter a comunhão com o Pai. E ali também, cada um ia repousar, descansar. Também não dava para eles ir atrás do Senhor Jesus. Ok? Muitas vezes o Senhor Jesus saía, tipo assim, o povo estava distraído, quando eu vou procurar Jesus já não estava mais, já tinha saído, porque até para o povo não ir atrás dele, porque senão nunca ele repousava, nunca ele descansava, ele não comia, não bebia, não fazia nada, não ia nem no banheiro. Não tinha banheiro naquela época, mas vocês entendem. Porque senão o povo ficava 24 horas, 30 dias, 31 dias por mês, anos e todos os anos, ali. Não deixava ele nem respirar. É isso que a gente entende ao ler o Evangelho e quando ele falava, olha, não conta para ninguém que eu ressuscitei fulano, que eu curei o cego de nascença, o aleijado. Não conta para ninguém, mas as pessoas contavam. E elas não foram para o inferno por causa disso, não, viu, gente? Tem gente que faz muito assombro na internet. Cuidado! Cuidado com essas doutrinas estranhas, que diz que teve uma revelação assim, assado, e começa a pôr muito peso no povo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok? Cuidado. Cuidado. Vamos para o Evangelho do Senhor Jesus de Nazaré. Ver o que ele fala. Ok? Então, no 1 fala que outra vez tinha grande multidão e eles não tinham o que comer. E Jesus chamou-lhes os discípulos
E falou, aqui está no 2, versículo 2. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. 3 dias, 3 dias. As pessoas hoje não aguentam ficar 1 hora na igreja. Não aguenta. Também não vou culpar só as pessoas que não aguentam. Precisa ver também o que está sendo ensinado nas igrejas. Ok? Não é só porque tem um nome lá, igreja, também tá certa não, gente. Precisa ver o que está sendo ensinado nas igrejas. Não vou culpar só o povo não. Porque com o Senhor Jesus o povo não ia embora. Aleluia! Vamos voltar para o evangelho? Agora o versículo 3. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. 3 dias. O Senhor Jesus falou, se eu mandar eles embora, eles vão desmaiar de fome por aí. Porque tem uns que vieram de muito longe. Olha lá. Agora o 4. Mas os seus discípulos responderam, donde ou aonde, depende como o tradutor vai colocar, poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Então, eles estavam no deserto, outra vez eles estavam no deserto. E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Okay? Lembra que aquele outro era 5? Aqui é 7. Responderam eles, 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu após ter dado graça e os deu e seus discípulos para quem os distribuísse, repartindo entre o povo. Ok? Primeiro a gente viu lá, não lembro o capítulo agora, mas está tudo aí, as gravações no meu YouTube, no meu Instagram. Primeiro a gente viu aquela multiplicação que tinha 5 pães e 2 peixes. Ok? Agora só tem pão e tinha 7 pão. Ok? Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus perguntou e quantos pães tem? Eles responderam, tem 7. O 6 agora, o versículo. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças a Deus, aleluia, o Todo-Poderoso que multiplica, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Ok? Para que os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos. Agora já apareceu o peixinho também. Agora apareceu. Tinha também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Aqui no 7, ok, gente? Versículo. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restaram. E dos pedaços que restaram, gente, recolheram 7 cestos. Lembra que o outro foi recolhido 12 cestos, que representa as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Aqui foi 7 peixes, foi 7 cestos. Aquele outro representou 12. Esse aqui representou, sobrou 7 cestos cheios de pão. Mas vai vir uma fome terrível na face da terra. Mas as organizações X estão fazendo isso e aquilo. A gente sabe de tudo isso. Porém, nós acreditamos naqueles que multiplicam o pão. E se você não acreditar nesse que multiplica o pão, infelizmente, você vai sofrer muito. Muito, muito. Muito, muito. Aliás, já tem gente sofrendo, gente. Já tem gente sofrendo. Gente, a gente vai na cidade. É tanta gente passando fome, pedindo esmola. Magro, magro, magro. Só o palito pedindo. Qualquer lugar que você vai, qualquer lugar do mundo.
Ok? Tem gente passando fome nas ruas. Tem, gente. Tem. Ok? Descuidou da vida, ficou sem emprego, saiu fora da família, se envolveu com droga, mas em qualquer face da terra tem. Pode ser que tenha algum país que eu não conheço que não tem. Ok, tudo bem. Mas pelo menos no Brasil que eu conheço, e aqui é onde eu estou, na Itália, que eu conheço, tem gente passando fome na rua, mendigando uma moedinha. Magro, 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 terrível. E eu não sei como que essas pessoas conseguem suportar o inverno, que é um congelador aberto. Muito sofrimento, gente, tem na face da terra. Muito, muito, muito. Isso me veio na mente agora e a gente precisa falar isso. A gente precisa falar isso. Ok? Porque quem tá com o cesto cheio, quem tá não lembra dos pobres miseráveis. Muitos não lembram, mas deve lembrar. Vamos lá? Então aqui sobre os 7 cestos cheios. Então se você tá com Jesus de Nazaré, você não precisa ter medo do que vai vir. Eu vejo um monte de gente na internet colocando terror nas pessoas. Eu não acredito que isso aí é o Espírito de Deus que está nelas. Põe terror, terror, terror. Por que não vai pregar o Evangelho? Por que não vai pregar o que Jesus fez? Pôr terror nas pessoas vai resolver nada. Tem que pregar Jesus para elas, porque só Jesus que multiplica o pão. Só o Senhor Jesus que multiplica o pão. Eu não vi. Tem também lá no deserto que Deus mandou maná do céu para o povo de Israel. Mas só vem do Deus vivo, essas coisas, gente. Não vem do mundo, não vem do santo fulano, não vem do santo cicrano, não vem do espírito de fulano, não vem do espírito de não sei quem. Isso não vem, gente. Isso vem de Deus. Maná no deserto e multiplicação de pão no deserto vem de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se você segue um Deus que é contra o Deus de Israel, aí não espera nada dele não, que ele não vai mandar vir pão do céu. Só quem pode mandar vir pão do céu é o Deus de Israel. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó. E depois de Jacó as 12 tribos. E depois das 12 tribos, a igreja de Cristo de Nazaré. Vamos lá. É os que creem nesse Deus. Então era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Depois que o Senhor Jesus que alimentou eles, falou, agora vocês vão precisar ir embora. Ok? O Senhor Jesus pensa nas pessoas. O Senhor Jesus pensa nas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá? Logo a seguir, já estou no 10, logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Então, quando o Senhor Jesus ia para qualquer cidade povoada, lá vinham os fariseus, vinham os escribas, vinham os fariseus. Os fariseus eram os religiosos, os escribas eram aqueles que conheciam a lei, letra por letra, vírgula por... Quer dizer, acho que nem vírgula tem na língua deles, mas enfim, só para vocês entenderem que eu estou falando isso, ok? Então, quando o Senhor Jesus chegou na cidade, lá no deserto, tinha povo ali 3 dias, sem comer. E Jesus sabia disso. E Jesus multiplicou o pão, ok? Aleluia. Mas quando o Senhor Jesus chegava na cidade, olha o que acontecia. Qualquer cidadezinha que ele fosse, qualquer vila que ele fosse. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Gente, eu nem não lembrava desse versículo. Um gemido. Como será que foi esse gemido? A gente não sabe, né? Jesus arrancou do íntimo, do seu espírito, do seu coração, do seu... Entendeu? Aquela parte mais íntima. Às vezes a pessoa fala que é coração, mas também aqui está escrito espírito. O mais íntimo é o espírito nosso. Ok?
Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito. Então, gente, o mais íntimo nosso é o espírito. A pessoa fala coração, e pensa que é o coração que bombeia sangue. Vamos lá continuar? Um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Por que pede essa geração um sinal? Quem era? Eram os fariseus. Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Eita! Os sinais que o Senhor Jesus fez não foi para aquela geração de fariseus, gente. Não foi. Ele falou que não ia dar sinal nenhum para eles. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Rapidinho ele saiu daquele lugar. Porque o pessoal só ficava, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. Né? E o Senhor Jesus já estava irritado e falou, não vou dar sinal nenhum para vocês. Geração perversa. Era assim, gente. Ok? Vamos ver lá E saiu de lá. Foi para outro lugar. Nem ficou ali, já estava irritado. Quando a gente está irritado, tem pessoas que elas irritam tanta gente que a gente não consegue pregar o evangelho para elas. De tanto que elas irritam a gente. E eles faziam isso com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ia em cidades, em Cafarnaum, lá está escrito, ele queria fazer muitos milagres ali, mas a fé do povo era tão incrédula e criticava ele tanto que aborrecia o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha que sair daquele lugar, como aconteceu aqui, nesse lugar. Viu, gente? Era assim. As pessoas não pregam o evangelho. Vão pregar o evangelho como ele é. Não, tem que estudar hermenêutica, não sei o quê, no grego, no hebraico, no latino, tem que ver lá isso e aquilo. Gente, pega o evangelho e lê do jeito que ele é, que as pessoas vão entender. O Espírito Santo é que dá o entendimento, não é suas teologias, que tem teologia que mais atrapalha. Gente, tem doutrinas que mais atrapalha. Gente, cada dia que passa, estou percebendo que tem muitas doutrinas de todos esses segmentos de denominações diferentes, seja de cristão ou de judeu. Tem doutrinas que só atrapalha o evangelho verdadeiro de Jesus. Só atrapalha. Interpreta coisa que não é para interpretar do jeito que interpretam. E só atrapalha, em vez de pregar o evangelho. Lê do jeito que está aqui. Deixa que Deus faz a obra no coração das pessoas, gente. Lá? E o Senhor Jesus foi embora. Agora o 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um só. Então, no barco só tinha ficado um pão. Ele falou, nossa, o Senhor Jesus vai voltar de novo para o deserto com a gente, mas aqui só tem só sobrou um pão aqui. Como é que a gente vai se alimentar no deserto? Ele tinha terminado de ver o milagre, mas já estava incrédulo. Vamos lá. Vamos para o 15. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ok? O que é fermento? Fermento incha. Você conhece uma pessoa que ela está inchada de conhecimento, inchada de arrogância, inchada de riqueza material, inchada. Entendeu? É o fermento. Isso é o fermento. Ok, gente? Preveniu o Senhor Jesus para dizer para tomar cuidado. Tome cuidado com essas pessoas que estão inchadas. O fermento incha. Parece um balão, mas dentro é vazio. Gente orgulhosa, arrogante, que até lê a Bíblia, que até faz as doutrinas dos homens e sai pregando. Mas está como o fermento dos fariseus. Vamos continuar. 15. Preveniu Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes é a política, é a politicagem. Fariseu é a religião e Herodes é a política. E o Senhor Jesus falou, tome cuidado com os dois. Vamos lá? Os fariseus representam a religião e o Herodes representa a política, porque ele era o rei daquela época, o governante daquela época. Então, tome cuidado, tanto com a política quanto com os religiosos. Ok, gente? 16. E eles discorriam entre si, é que não temos pão.
O Senhor Jesus está falando de uma coisa e eles estavam falando de outra. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Tem muita igreja que o evangelho está falando de uma coisa e o líder daquela igreja, daquela dominação, daquela comunidade, Jesus está falando uma coisa e ele está falando outra. Como os apóstolos aqui. Jesus estava falando do fermento dos fariseus, que era aquela arrogância, aquela prepotência. E os discípulos achando que estava falando do pão. Estava falando do pão, gente, de comer. Oh, é assim. Por isso que eu só recomendo as pessoas ler a Bíblia. Eu não mando ninguém seguir doutrina de ninguém. Siga a Bíblia, siga os evangelhos, siga os cristos apostólicos, siga os profetas. Tome cuidado com essas doutrinas e mais doutrinas. Ok? Vamos lá? Eles discorriam, aqui 16, e eles discorriam entre si. É que não temos pão. Ele estava preocupado só com pão. Hoje é assim, muita gente na igreja só está preocupada com coisa material. Ganhar bem, ser rico, próspero, só está preocupado com pão. Vamos lá. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste, tendes o coração endurecido. As pessoas que só pensam em coisas materiais, que vai na igreja só para buscar cura e riqueza, elas ainda continuam com o coração endurecido. Depois sai da igreja falando mal, vai para outra, sai falando mal, vai para outra, e é assim que acontece, ok, gente? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis. Não vos lembrais? Então essas pessoas, elas leem a Bíblia, mas elas não vê. Elas escutam pregando, mas elas não escutam. A pessoa está pregando, mas ela não escuta. Ok? Tem olho, mas o que a Bíblia fala? Tendo olhos, mas não... Tendo olhos, não vedes. E tendo ouvido, não ouvis. Por quê? Porque vai na igreja, não presta atenção. Ou então vai numa igreja que já está pregando só coisa material. E aí complica tudo e depois não sabe por que tanta confusão na face da terra. Aí põe a culpa em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, põe a culpa em todo mundo. Blasfema, que se blasfemar não tem perdão. Ok, gente? Vamos lá? O 19. E quando partir, o Senhor Jesus falando para eles, e quando partir os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Eles responderam 12. E quando partiu os 7 pães, quantos sobraram? Eles responderam 7. Ao que lhe disse Jesus: e vocês não compreenderam ainda? E vocês ainda estão preocupados de acabar o pão? Ok? Vocês ainda estão preocupados se vai acabar o pão, o que vai acontecer? O Senhor Jesus falando de uma coisa e eles falando de outra. É assim que muitas igrejas estão, gente. O evangelho está falando de uma coisa e na igreja estão falando de outra. Coisas materiais. Só estão falando de coisas materiais. Só ficar preocupado com o pão, com a picanha, com não sei o quê, bababá. Ainda gosto de ouvir mentira, né? Vamos lá, 22. Então chegaram a Betsaída e lhes trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então ele foi para Betsaída e assim que chegou lá já trouxe para o Senhor Jesus um cego. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Ok? Ele disse que estava vendo como árvores. Na realidade, ele nunca tinha visto nem a árvore, né? Mas ele sentia com as mãos, com o toque da mão, né? E ele falou que, tô vendo os homens, mas parece que os homens tá assim, sei lá, parece que só tô vendo a árvore na minha frente, né? Aí, deixa eu ver aqui. Aí, aqui o 24, ele falou que via pessoas, estava parecendo árvore na frente dele. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos.
E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então, às vezes, você vai ouvir a palavra do Senhor, mas não vai entender por inteiro. Vai entender em partes. Continue pedindo a Jesus para que Ele te faça você entender por inteiro. E depois eles passaram, o cego foi curado completamente. Tem muitas pessoas que tá vendo a palavra de Deus assim, toda embaralhada, não está conseguindo entender direito. É como aquele cego que via os homens como se fosse árvore. Agora vamos lá, 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu ou eu sou? Tá? Aqui a tradução colocou sou eu, mas pode também pode ser homens, quem sou eu? Ou pode também ser como quem eu sou, ok, gente? Vamos lá. E responderam João Batista e outros Elias. Uns falaram João Batista, outros falaram Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, que dizeis que eu sou? E vocês? Tá bom, os outros lá acham que eu sou Elias, João Batista ou qualquer um dos outros profetas. E vocês aqui, que andam comigo, que tá vendo tudo que está acontecendo? E vocês, que vocês acham que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, tu és o Messias. É o Messias que os judeus esperam, gente. Os judeus esperam o Messias há 6.000 anos. Os cristãos, ai, mas Jesus está demorando, já tem 2.000 anos. Mas os judeus estão esperando o Cristo, o Messias, há 6.000 anos. Por quê? Quando o Messias veio, eles não creram, então eles ainda estão esperando. Há 6.000 anos eles estão esperando o Messias. E os cristãos reclamam que eles estão esperando 2.000 anos de Jesus voltar. Vamos lá. Ok? E aí ele falou: tu és o Cristo, tu és o Messias de Israel, que Israel espera. É isso, gente. Quando ele fala tu é o Cristo, essa palavra Cristo vem do grego, e a pessoa não entende direito o que é, né? Que é ungido, mas é o Messias que os judeus esperam há 6.000 anos. Jesus é ele, ok? É isso que Paulo diz, ok? E aí, no 30 fala: advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. E o Senhor Jesus não falou, ai, falei para todo mundo que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias de Israel. Não, o Senhor Jesus falou: tá, tudo bem, é isso mesmo. Você acertou, Pedro, é isso mesmo. Mas não sai por aí falando, não. Fica na de vocês. Fica na sua, como diz a história, né? Vamos lá, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, pessoal que escrevia e conhecia a lei letra por letra. Então ele ia ser rejeitado pelos sacerdotes, que é aqueles que intercediam diante de Deus com sacrifício. Ele ia ser rejeitado pelos escribas, aqueles que conheciam a Torá letra por letra. E fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitaria. Ok? Então ele falou: olha, eu sou o Messias de Israel, mas vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso comigo. E aí foi quando Pedro já começa a reprovar Jesus. E tem muita gente que faz isso com você também. A pessoa está passando uma aprovação pela fé, porque ela está pregando o evangelho, já vai outro lá: não prega mais não, para de pregar, tá vendo? Olha como você está sofrendo aí, para de pregar. Vamos ver o que ó, o Pedro, no 32. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Ok? Reprová-lo. Tem muita gente que está reprovando quem prega o evangelho, gente. Tem muita gente que está reprovando quem prega o evangelho, porque só quer sombra e água fresca. Vamos lá? Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda,
Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. O Senhor Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Não, gente. O Senhor Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Mas o Senhor Jesus viu Satanás falando no ouvido de Pedro. Pedro, fala para ele não fazer isso não, Pedro. Imagina. Ali o diabo começou a perceber que aquele sacrifício de Jesus ia salvar a humanidade. Então o diabo pegou, cochichou ali, falou no ouvido de Pedro, mas Jesus viu. Olha, Pedro, fala que não é para acontecer isso com ele, não. E aí o Senhor Jesus falou, arreda, Satanás. Ok? Pedro ficou até sem graça, porque Pedro não entendeu nada. Muitas vezes o diabo está falando no teu ouvido e você está pensando que é Deus. Está pensando que é o Espírito Santo e é o diabo. O diabo estava falando no ouvido de Pedro. Olha, Pedro, fala assim para ele, vai lá, Pedro, chama ele ali no canto e reprova ele, fala que ele não pode fazer isso não. E Pedro fez, obedeceu o diabo. Mas Pedro não estava seguindo Jesus? E o diabo usou ele para falar? Pois é, por aí você vê que não pode confiar em todo ser humano. Aliás, nenhum. Só em Jesus. Ó, Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus... E repreendeu. Aqui quando o Senhor Jesus fala, arreda, Satanás. Ok? Tu não cogita das coisas de Deus. Tu não conhece os planos de Deus, Satanás. Sai fora. Sai fora. Fica aí querendo usar Pedro para me intimidar. Ó, tu só cogita das coisas dos homens. Tu só cogita das coisas dessa terra, Satanás. Tu não conhece os planos do meu pai. E até hoje, o Senhor Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe da volta dele. O dia e a hora ninguém sabe. Tem um monte de adivinhão. Faz teologia, mais teologias, estudo, mais estudo para descobrir quando Jesus volta. Profetizar não dá certo. Nunca, essas profecias aí não vai dar certo de marcar dia de Jesus voltar, porque só o Pai sabe. Nem o diabo sabe a volta que Jesus vai voltar. O Senhor Jesus falou, nem eu sei. Não, mas tem que ter alguém que sabe. Essas pessoas não estão preocupadas de pregar evangelho, não, gente. Essas pessoas que iam adivinhando as coisas e colocando datas e mais data falsa que nunca acontece. Sai fora desse povo. Misericórdia. Vamos lá? Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disseram-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e toma a sua cruz e siga-me. Se negue, toma a cruz. Tem cruz para seguir Jesus, tem negação para seguir Jesus. Ah, não, mas eu aprendi que eu não preciso fazer nada, só quero prosperidade, viver numa boa. Ah, eu vou para o carnaval pular, porque crente também pode. Eu vou fazer isso, eu vou para a praia de biquíni, porque eu preciso me queimar meu corpo. Ah, eu posso curtir a vida doidado. Mas o que o Senhor Jesus falou? Não é só isso, não. É fazer sexo com quem não é casado, é usar drogas para ficar doidão. É um bocado de coisa, gente, que as pessoas... Crente. Ah, não, Jesus já fez tudo, não preciso fazer nada. Agora eu vou curtir a vida. Olha o que a Bíblia diz. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Eita! Queria tanto que as pessoas vissem essa minha live. Passa para frente. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Ok? Então essas pessoas que estão aí querendo salvar a vida, curtir a vida, doidade, elas estão perdendo a vida. Agora, aquelas que largar tudo isso e seguir Jesus, elas estão achando a vida. Marcos 8,35. Leia. Se você não está acreditando, leia Marcos 8,35. Nós não podemos fazer uma doutrina. Uma pessoa me perturbou tanto no Facebook que eu precisei bloquear ela. Que ela queria resumir a salvação só em Romanos 8 e mais nada. Mais nada. Cuidado com essas pessoas que elas pegam só um texto da Bíblia e quer te obrigar a crer só naquele texto. Cuidado. Nós vamos conhecer o Evangelho. Os escritos apostólicos, os evangélicos e os escritos apostólicos. Mas Jesus que morreu por nós, não foi Paulo que morreu por nós, não foi João que morreu por nós, não foi Pedro que morreu por nós, foi Jesus de Nazaré que morreu por nós. E as pessoas abandonam Jesus
e fica lá com uma escrita só de Paulo. Não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Mulher, calada a boca. Mulher não pode falar na igreja. Leia a Bíblia direito. Na própria carta de Corinto, falava que a mulher profetizava na igreja. Como é que ela não podia falar? Para de ser ignorante, gente. Não vai atrás desse povo religioso que me irrita. Me irrita, gente. Aqui na Itália tem tanto de religioso, gente, que me irrita. Me irrita. Eles pegam um versículo só da Bíblia e ficam condenando as pessoas. São os fariseus. Cristãos fariseus tem um monte no mundo inteiro. Isso me irrita. Vamos lá? 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ok? Tem muitos aí que já estão com a alma perdida, gente. Não sabe mais nem o que é a alma. Olha lá. E eu tô falando de crentes, eu não tô falando do mundo. O mundo já é maligno. Eu tô falando de pessoa que diz que é crente, que tá na igreja, que isso, que aquilo, ok? Tem muitos que já perdeu a sua alma, ok? Vamos lá, o 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora, o Senhor Jesus estava numa geração adulta e pecadora, e até hoje, há 2000 anos, continua essa geração adulta e pecadora. Ok, gente? Até hoje continua. Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim. E adulterar, gente, não é só o homem deitar com a mulher dos outros, ou a mulher deitar com o dos outros. Adulterar não é só isso, não. Pessoa casada. É que é pessoa casada, viu? Não é solteiro, não. Solteiro é outra coisa. Tem gente que... Não, é tudo igual. Se fosse tudo igual, a Bíblia não ia fazer a diferença. Não ia escrever a diferença. Não ia escrever 2, 3 palavras diferentes. Ok? Adulterar é para quem é casado, para quem tem e tem relação com outra pessoa. Quem não é casado vive em fornicação, que também é um pecado sexual, vive em prostituição, então são tudo pecados sexuais. Ok, gente? Então, mas aqui quando a Bíblia fala essa geração adulta e perversa, não está falando só de adultério dos homens. O ser humano adultera gasolina, adultera o alimento. O que é adulterar? É você pegar aquilo que é puro e misturar com outra coisa. Isso é adulterar. Então, tudo que as pessoas pegam o puro e misturam com outra coisa está adulterando. Não é só colocar uma terceira pessoa no casamento. Adulterar é tudo que você pega o que é perfeito, o que é puro e mistura. É uma geração adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Senhor Jesus falou, porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Quem é o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Quem é o homem? José? Não, gente, o homem, Deus também é tido como homem, ok? Não é só, porque ele é filho de Jesus de Nazaré, tá vendo? Ele é filho de José, tá vendo? Ele é filho de José. Não, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Esse nome, o homem, também é dado para Deus. Se vocês não sabiam, fica sabendo. Eu vi já uma pessoa explicar isso, ok? Vamos lá. E das minhas palavras, aqui, ó. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Dele, da pessoa que envergonhar de Jesus, ok? Pode falar que Yeshua, Jesus, é a mesma pessoa e quem envergonhar dele vai... Vamos ver o que vai acontecer aqui? Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos voltar de novo a ler o versículo, que é o último aqui desse capítulo. Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é Jesus de Nazaré, ok? Se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, é simplesmente isso. Você está com vergonha de Jesus? Está com vergonha do Evangelho? Está com vergonha? O Senhor Jesus, quando vier, também vai ter vergonha de você e você não vai participar do reino dele. Nem o que está morto, nem o que está vivo. Não vai participar do reino dele. Aquele que tem vergonha de Jesus, que tem vergonha do Evangelho. E eu vos deixo aqui, todos na Shalom, que o Eterno vos abençoe a vocês e a mim, porque todos nós precisamos. Entregamos nossas famílias na mão do Todo-Poderoso, clamando as misericórdias dele.
paz, shalom, shalom.